Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tem visita. Visita da Alemanha, né? Pô, há um tempo atrás a gente tava girando pra Alemanha e nem sabia que tinha podcasters brasileiros por onde a gente passou, né? Não, e a gente foi até lá, do ladinho da casa deles. A gente foi quase batendo na porta, eles nem sabiam. Incrível. A gente tá aqui hoje com o pessoal da Alemanha Cast, o Tomás e a Fernanda. Sejam muito bem-vindos. Hallo Leute! Hallo Leute! Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E a gente é o Alemanha Cast. Que legal, eu não faço ideia o que vocês falaram, mas imagino que não seja nenhum palavrão. Hallo Leute é o nosso bordão aí do Alemanha Cast, mas é olá pessoal, assim, seria uma tradução pro português. Olha que legal. E a gente mora aqui na Alemanha, a gente mora na região de Stuttgart, fazem 3 anos e meio, a gente chegou em 2017. E desde então a gente tem um podcast aí sobre a Alemanha, assim como vocês devem ter passado muito perrengue aí na Itália, quando chegaram, até se estabilizar. E a gente também passou por muitas coisas e continua passando, e a gente tem um podcast onde a gente compartilha um pouco aí do nosso dia a dia, das dificuldades na Alemanha, aquela vida do expatriado, né, que com certeza vocês aí na Itália também têm... Tem algumas dores parecidas com as nossas, e a gente fala bastante sobre isso no nosso podcast. Ah, sim, com certeza. Então a gente vai falar até como é, nesse episódio, até como que é essa vida de brasileiros fora, né, no exterior, que a gente já relata bastante aqui no nosso podcast. E dessa vez a gente vai contar com a experiência dos dois na Alemanha, é claro. Sim. Então, partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Bom, vamos lá, já vou começar com uma pergunta aqui para qualquer um dos dois responder. Vocês veem aí? De quem que foi a ideia de ir para a Alemanha? Por que Alemanha? A Alemanha nunca esteve na nossa pauta. O Tomás, quando ele era mais novo, ele fez um intercâmbio na Austrália. E desde que ele voltou desse intercâmbio, ele sempre teve vontade de morar fora. Porém, eu nunca tive esse sonho. Nunca passou pela minha cabeça morar longe dos meus pais. Até que... Eu acho que é meio natural, né? A pessoa mora fora e dá uma... Vamos dizer assim, a cabeça abre bastante, né? Você começa a ver o mundo com outros olhos. E eu voltei pro Brasil e fiquei com aquele sentimento, né? Pô, eu quero morar fora de novo e tal. E a Alemanha não estava nos planos, principalmente por causa do idioma, mas acabou acontecendo. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já estavam juntos quando você foi fazer o intercâmbio ou não, vocês conheceram depois? Sim. A gente já namorava. Ah, tá. A gente namora desde 2005 já. Tem bastante tempo, Levando em conta que a gente tá em 2021 já, né? Bastante tempo. Tá denunciando a nossa idade aí. Nossa, e aí vocês acabaram namorando um tempo à distância. Sim. Aí eu voltei pro Brasil e depois de, quero ver, 6, 7 anos, a gente acabou desembarcando em Stuttgart. E acabou surgindo a Alemanha. O Tomás, ele começou a colocar na minha cabeça de morar fora. E eu dizia que não. E ele começou a procurar algumas vagas. Ele até tinha conseguido uma vaga de trabalho em Dublin. Só que daí a gente ficou meio assim. E quando ele falou Alemanha... Talvez por eu ser de Blumenau, uma cidade de origem alemã, Sim. a minha cabeça já se abriu um pouquinho. Daí eu falei, pois é, por que não a Alemanha? E foi muito interessante porque eu não... Que nem eu falei, né? Principalmente por causa do idioma, eu nunca tinha pensado na Alemanha. Mas é conversando com os brasileiros que estão fora e tal, e algumas pessoas falaram pra mim, Alemanha, tem um monte de vaga lá pra TI, né? Eu sou da área de TI. Sim. E que você não precisa de alemão, assim, você consegue trabalhar em inglês e tal, né? Eu falei, pois é, né? Um país bom, trabalhar em inglês. Falei, Sim. já trabalho em inglês no Brasil. Aí foi que eu apliquei pra uma vaga interna na empresa que eu estava, uma empresa alemã lá em Blumenau. E acabaram me chamando e foi transferido pra cá, né? Eu vim trabalhar com colegas que eu já trabalhava, basicamente isso. Ai, que tá, ótimo! Que legal, porque você partiu da mesma empresa, não teve que mudar a empresa. Mas foi meio que eu busquei internamente, assim, né? Não era uma política muito comum da empresa fazer isso, mas eu queria e tal, e eu falei, eu acho que é o caminho menos doloroso, né? Porque, querendo ou não, vamos dizer assim, lógico, o ritmo de trabalho e tal, isso dá muitos podcasts, né? Outra vida, né? Você trabalhar aqui com os caras, mas
era a empresa que eu já trabalhava, tinha colegas conhecidos, não era o projeto que eu trabalhava no Brasil, mas era relacionado, assim. Então, acho que foi das dores a menor. Essa. Ah, tá. Não, e fora que chegar num país no exterior já com trabalho, É outra coisa. dá um bom alívio, porque a gente chegou aqui sem trabalho nada. nenhum, então a gente sabe como é que é. Guerreiros. É, porque eu imaginei, né, era uma das perguntas que eu ia fazer, qual que era o motivo, né? Se foi a questão de cidadania, porque às vezes você tinha descendência, mas eu acho que não é o caso. Você tá com visto, então, de trabalho aí. Então, eu vim com o visto de trabalho, né? O Blue Card, que é um visto para algumas áreas que estão em demandas, né? Que tá faltando profissionais. Tem umas métricas lá, o salário tem que ser no mínimo X e tal, tem que ter qualificação, experiência e etc. E eu vim com esse visto. Aí, faz 1 ano e meio eu entrei pro time de vocês aí. Ah, fez a cidadania? Italiano! Não, porque eu falei, mas aí, ele fez cidadania. Porque eu não faço ideia como funciona a cidadania alemã. Mas no caso, você não fez alemã, você fez a italiana. Você tem origem italiana, então. Então, dos 4 avós, 3 Deutsch e 1 Italiani, né? Benvenuto! A alemã é um rolo. É um rolo. Eu fui atrás, pesquisei e foi complicado, assim. Aí, como eu tinha alguns primos que já tinham feito, primo de 2º grau, né, que moram aí em Verona, eles fizeram tudo aí pela Itália e tal, e eu falei, vou tentar aqui fazer em Stuttgart mesmo, pelo consulado aqui, e fiz o processo tudo por aqui. E foi bem rápido. Bem rápido, acho que 2 meses, 1 mês e meio, 2, eu tava com o passaporte na mão já. Nossa, então foi mais rápido que o meu, né, na verdade, porque... Sim, foi É muito mais rápido do que fazer na Itália. Todo mundo fala que é mais rápido aqui. Mas aí que tá... Bom, É porque na Alemanha funciona. Claro, né? Achar os documentos e tal, né? Demorei anos, né? Mas depois que eu tinha tudo e aplicar e pegar o passaporte, é menos de 2 meses. É que, na verdade, o mais difícil de tudo, eu vejo em si, é ter residência na Europa. Porque no seu caso, você já tinha residência. E aí, com isso, você pode fazer o pedido de cidadania através da Alemanha. Porque quem chega aqui também enfrenta a mesma coisa. Tem que conseguir residência na Itália para fazer o documento aqui. Então, eu vejo que, na verdade, a maior dificuldade é a residência em si, né? No caso, é uma nova janela que eu nem tinha imaginado, né? Fazer a cidadania italiana através de um outro país da União Europeia. E isso foi até quando eu tava nessa época de pesquisar lugares para trabalhar e comecei a falar com todo mundo, né? Aí eu sabia, né, da possibilidade de ter o passaporte italiano lá, né, quando eu estava no Brasil ainda. E eu sabia que abriria muitas portas pra mim, né? Eu tava até pensando em guardar dinheiro, vir pra Itália, ficar ali, fazer e depois voltar pro Brasil e ver o que fazer, sabe? Esse era o plano. Só que acabou rolando essa vaga de emprego com o visto de trabalho aqui na Alemanha. E a gente veio, aí eu entrei em contato com o consulado, eu tive que esperar. Eu acho que eu tinha que estar 2 anos morando aqui e tinha que ter o visto para mais 1 ano, alguma coisa assim. Okay. E aí eu esperei dar esse tempo, quando deu esse tempo eu fui lá e apliquei rapidão. Sucesso. Nossa, que ótimo. Mas aí, no caso, sua esposa, a Fernanda, ela tá vinculada a você. E na Alemanha, como funciona isso? É tipo um permisso, alguma coisa assim? Porque na Itália tem um permisso. É um visto de reunião familiar, né? Mas é um período indeterminado? Ou você tem, tipo, por 1 ano? Ou tem que ficar renovando? Não, o determinado enquanto ela quiser ficar casada comigo, né? Na realidade, eu posso pegar o italiano, só que eu tenho que fazer prova do B1, de italiano. Né? B1 é um nível de italiano. Sim, porque esse é o processo que a Manu tá passando agora. Mas eu acho que você vai conseguir, né? É só a gente começar a visitar vocês aí com frequência, ela já chega bem no italiano rápido. Podem vir. Mas eu tenho permissão pra morar igual o Tomás, pra trabalhar como se fosse um cidadão europeu também. Os mesmos benefícios que ele tem. Ah, que legal. A gente tá na mesma situação, Fê. Tu também não tem? Eu não. A minha família é de origem espanhola. E aí também é bem complicadinho de fazer. Então eu optei pra fazer por casamento. Mas eu já tô começando aí a... É que o processo para fazer por casamento na Itália, ele é demorado. Então ela teve que cumprir 3 anos de casado, né? Que a gente teve que cumprir, porque a gente casou em 2017. Quando vocês chegaram, a gente casou. E tinha que ter pelo menos 2 anos de residência. Então a gente conseguiu cumprir tudo isso no final do 2020 agora. E agora esse ano é o ano que a gente começa a dar entrada na papelada. E sendo Itália, isso vai longe ainda. E nesse período de Covid, enfim. Meu Deus. Mas interessante, também. Porque eu perguntei isso no consulado e foi parecido. Foi, acho que essa mesma informação. Tinha que ficar 3 anos de casado. 3 anos de casado. E começa a contar. A gente casou em 2012, só que começa Fernanda, a contar. você tá denunciando a nossa idade, Fernanda.
Começa a contar da data que ele pegou a cidadania, os anos que a gente foi casado antes não contam. Isso eu não tenho certeza, porque parece que acima de uma certa quantidade de anos, sai direto. Na verdade, assim, vocês já eram casados quando ele fez a cidadania. Então, acho que vocês comeram bola aí, porque ele podia ter usado, em vez da certidão de nascimento, a certidão de casamento, e saía já na certidão, e eu acho que aí acelerava o seu processo. Eu não sei. Qual que é a certidão que ele pegou quando ele pegou a cidadania italiana? Veio lá escrito que ele era casado, tudo bonitinho? Sim. Sim. Então, vocês já meio que podem... Na verdade... Já tem bastante anos de casado? A gente acabou entrando bem pro lado da cidadania italiana, mas assim, eu vou aproveitar para explicar. No caso da cidadania italiana por matrimônio, precisa necessariamente ter os anos de residência, que são 2 anos. Uhum. No caso, na Itália. Se for no exterior, é outro tempo. Outra regra, Outro né? critério. Só que assim, é sempre a residência que manda primeiro. E aí, depois, o casamento. Então, no caso, a partir do momento que eu completei 2 anos de residência aqui na Itália, eu já poderia dar entrada no meu pedido. E aí, só que, por exemplo, eu tenho que ter no mínimo 3 anos de casamento para dar entrada. Então, por exemplo, se eu moro há 10 anos aqui, não importa se eu sou casada há 1 ano, eu não posso dar entrada. Eu teria que ter pelo menos 3 anos, entende? Entendi. Então, uma coisa é ligada com a outra. Sim, tem que cumprir os dois negocinhos, 2 requisitos pra poder fazer. Mas a gente vai descobrir muito mais coisa, porque a gente vai dar entrada esse ano, então vai ter um monte de coisa. Mas daí quando vocês forem dar entrada, o que eu puder ajudar com informação, pela minha experiência própria, eu ajudo. Ah, legal. Bem bom saber. Só concluindo aí o tópico da cidadania italiana, é que facilita também, na verdade, com o visto de trabalho que eu vim, dentro do prazo de 2 anos, eu não podia trocar de emprego, entre aspas, né? Na verdade, o visto saiu estampado da empresa que eu trabalhava lá, né? Ah, ok. Aí, no dia que eu peguei o visto, né, eu falei pra ela, tá, mas se quiser trocar de emprego, como é que faz? Ah, não, tem que dar entrada no processo pra validar as coisas de novo, contrato e blá, blá, blá. Daí, quando eu troquei de emprego, foi metade de 2019. Na verdade, não teve nada disso. Ela meio que só me entregou, atualizou lá o cadastro e eu pude trocar de emprego, né? Então, na verdade, esse visto que eu tinha, pra você transitar, tem uns trâmites pra fazer. Você tem que ir lá no escritório de Ausländerbehörde, escritório de estrangeiros, e atualizar seu visto, né? Porque o visto, como ele tem todas essas métricas de salário e formação, quando você troca de emprego, eles têm que ver esse novo emprego se tá dentro dos parâmetros que esse visto permite, né? Que esse visto pede. Porque você vai manter o visto, né? Então, eu tive que antes de eu trocar de emprego, quando eu assinei o contrato da nova empresa, aí eu troquei, né? Eu tive que ir lá 3 meses antes, mais ou menos, alguma coisa assim, porque o aviso prévio na Alemanha são 3 meses, né? Então, você disse que vai sair 3 meses na frente sai. Ok. De 3 a 6 meses. Caramba! No cargo que eu estou agora, na empresa que eu estou, são 6 meses, né? Então, se eu quiser trocar de emprego hoje, eu vou só começar em junho. Nossa, 6 meses é muito tempo. Daí eu tive que atualizar o visto e tal, fazer esse trâmite antes. Mas agora com a cidadania italiana, daí é free to fly, né? Daí você não precisa fazer nada, né? Você é um cidadão europeu, então é só entregar o passaporte. E deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que no seu caso aí, que você chegou com visto de trabalho, é um pouco diferente, mas vocês entraram dificuldade para alugar casa aí na Alemanha? É super simples, burocrático? Porque aqui na Itália é muito burocrático isso. Até a gente gravou alguns episódios sobre o tema, porque eu acho que depois do idioma alemão, a maior dor de cabeça na Alemanha é arrumar É residência. O apartamento é muito difícil. É chato, é um processo bem chato aqui. Mas no sentido de difícil de convencer as pessoas a alugarem para você sendo estrangeiro, é isso? Exato. A gente teve sorte que a empresa que o Tomás veio transferido, eles contrataram alguém que auxiliou a gente na busca do apartamento, assim, eles ajudaram a gente muito aí no banco, eles foram tudo junto com a gente. Porque lógico, aqui em Stuttgart até tu consegue gente que fala inglês assim e tal, mas não é normal, né? Por exemplo, Munique já é bem mais internacional, Berlim, você se vira com inglês. Então, por exemplo, aqui, pra você ter uma ideia, o banco que eu escolhi, né, pra abrir conta, eu escolhi porque tinha o home banking em inglês, né? Porque o monte não tem, né? Eu falei, meu Deus, vou operar meu dinheiro, não consigo
consigo nem ler o que tá escrito no site dos caras. Mas qual que é que você, por curiosidade? É Commerzbank. É porque minha conta também é alemã. A nossa conta, a gente tem conta na Itália e na Alemanha, que é o N26. O famoso. Ah, ok, a É gente tem famoso, também. porque ele era digital e quando a gente chegou aqui era mais fácil de abrir. Aí a gente- Entendi. N26 também é o mais tranquilo. Enfim, aí essa pessoa ajudou a gente no início, que foi bom porque a comunicação com o corretor de imóveis, com o dono do apartamento e tal. Mas o problema aqui não é por ser estrangeiro, tá? O problema é porque não tem imóveis mesmo. Essa é a questão. Alemão a sofre procura também pra grande. alugar. Todo mundo sofre pra alugar. Mas é uma coisa específica de onde você foi ou você acha que é uma coisa geral, pelo que você sente, é geral da Alemanha isso em si? Eu acho que agrava aqui em Stuttgart, né? Porque é extremamente industrial aqui, né? Então as maiores empresas da Alemanha estão aqui mais no sul da Alemanha. Mais no interiorzinho, assim, é mais tranquilo alugar. Mas aqui onde a gente mora, Munique também, Berlim, Hamburgo, é difícil alugar. Assim, A demanda é grande, né? E pra vocês terem ideia, um exemplo. O Tomás ele mandou muitos e-mails, daí quando a pessoa responde, quando você vai ver o imóvel, às vezes tem 10, 15 pessoas ao mesmo tempo olhando o imóvel. Visita coletiva, né? Visita coletiva. E depois o proprietário ou o corretor decide quem vai ficar com o apartamento. Nossa. Gente, É muito diferente. É muito é um diferente. leilão do... É um leilão, né? Qual que é o cara? Não, mas aí Isso. eu imagino que os preços acabam sendo mais altos, então. Nossa, dor no coração. Isso até um dia, se vocês quiserem chamar aí, pra gravar um episódio. Porque, assim, tem produtos no geral são bem mais baratos na Europa, né? Comida, essas coisas de eletrônica e tal. Só que imóvel, eu acho que só o que pelo menos, né, o que a gente paga aqui, já mata todas essas coisas mais baratas que tu compra, tu mata no aluguel, né? Porque o aluguel é Nossa. muito caro. E a gente mora no interior E a ainda. gente mora na roça, cara. Tem um estábulo aqui na frente de casa. Eu não sei se é perguntar demais, mas se vocês não quiserem responder, não tem problema. Mas a faixa de preço, não precisa falar quanto vocês pagam, mas mais ou menos a média aí de aluguel da sua região aí. Quanto é? Só pra gente ter uma ideia. A gente mora no interior aqui, né? Dá 20 minutos de Stuttgart, né? De trem, assim. É uma cidadezinha pequena, não faz parte de Stuttgart. O apartamento tem 90 metros quadrados, dá sem luz, sem internet, dá 1.000 e poucos euros. Só aluguel. Só aluguel. Só o aluguel, sem os outros custos. Tá incluso aquecimento nesse caso? Um apartamento que tem aquecimento incluso nesse valor ou não? Não. Paga a parte. Paga a parte. Então É só aluguel. salgado. É, salgado é o dobro mesmo. da É. Itália. É o dobro da É Itália. o dobro da média da Itália, provavelmente. Da região norte, que é cara. Né? É. Se a gente for pro sul da Itália, é baratíssimo. Mas aqui, que é mais caro, eu diria que vocês estão quase o dobro. Caramba. Aqui é bem caro. E assim, né? Caro e não tem opção, né? É. Não, Tipo, sim. é o que difícil, tem. né? Por exemplo, quando a gente conseguiu esse apartamento aqui, eu conversei com a corretora. Ela deixou o apartamento 1 hora, o anúncio do site de imóveis. 1 hora. E ela recebeu mais de 100 e-mails em 1 hora. Caramba. Bom, então é um bom investimento, na verdade, ter um imóvel. Sim! Porque na Itália não é investimento ter imóvel, viu? Eu falo pra você que não compensa o aluguel pelo imóvel. Eu acho que a galera que tem imóvel aqui meio por herança ou porque não tem onde enfiar dinheiro, que é o caso do proprietário do nosso apartamento, não tem onde enfiar dinheiro, ele fez apartamento. Porque não vale a pena, porque o aluguel não é muito alto, a gente paga Sim. bem pouco aqui. E agora na Alemanha, por ter essa disputa, é um investimento Poxa. excelente. É. Você não vai ficar sem alugar. Dizem que, na verdade, deu essa alavancada depois da crise lá na Síria, né? Que veio muito refugiado para a Alemanha. E aí começou a subir um pouco os preços, porque chegou muita gente aqui e não tinha imóvel suficiente para todo mundo morar e tal. E dizem que deu uma subida, assim. Dizem que Berlim, nos últimos 10 anos, mais que triplicou, assim, o valor dos aluguéis. E a pergunta que não quer calar. Vocês já manjam muito bem o italiano, eu ia falar. alemão. O alemão? Não. Como é que é esse processo? A gente consegue falar, consegue se comunicar. Eu até esse ano também passei pelo maior desafio da minha vida. Em julho eu fiquei doente, era bem em junho, né? Na época de coronavírus. Eu fiquei alguns dias internada no hospital. O Fez Tomás cirurgia, não pôde tudo. me visitar. Nossa. Eu falei pro Tomás, eu gastei todo o meu curso de alemão.
Mas enfim, a gente consegue se comunicar. Vou falar que não fluente, como a gente tá falando em português, mas a gente consegue se comunicar. Ah, bom. Mas imagina que vocês já estão resolvendo problema na prefeitura, nesses lugares. Porque Sim. eu acho que assim, você é fluente, a partir do momento que você começa a pagar conta, ter que ir na prefeitura fazer documento. Resolver problema sozinho. Aí que você faz tudo isso sozinho, por mais que seja com dificuldade, você já é fluente. Porque, olha, não é fácil. Eu acho que pra mim é o telefone. Se você consegue resolver sim. as coisas via Também telefone sem estar vendo a pessoa na sua frente, isso é muito fluente. difícil É em verdade. alemão. Meu Deus. E o que é mais difícil, entender o que eles falam ou falar em si? O dialeto. É, que tem muito dialeto, né? Acho que na eles têm Itália dialeto. também, Puta né? que pariu. Na Itália Eu achei que era só a Itália que tem esse problema. Mas porque assim, na Itália aqui a gente também tem o dialeto e ele é muito, muito dividido. Assim, no questão assim, tem o piamontês, mas o piamontês tem 1 milhão de piamontês diferentes. Cada coluninha que você vai aqui, cada cidade que você vai, eles mudam um pouquinho. Sim. É muito louco isso. Se pegar um lugar que tem o dialeto, que a galera fala mais dialeto, fica mais difícil ainda. Ainda que a gente tem bastante contato com as pessoas que acabam falando italiano, Sim. né? Em geral. Entendi. É igual aqui, eles falam aqui na região que a gente mora, o Schwäbisch. Não dá pra entender nada. Às vezes a pessoa tá falando contigo, parece que eles estão falando outro idioma, que não é Pisla. alemão. Aí, pisla. Eles mudam as palavras, é bem difícil mesmo. Mas o alemão que falam no jornal, a gente consegue entender super bem. Aí os caras olham pra mim, eu tenho o meu cara de alemão, nome de alemão, e daí eu falo, não tô entendendo. Ele, mas por que não? Eu falo, cara, não sou daqui, né, meu? Ai, é muito engraçado. Vocês já foram pra aquela região bem no norte da Itália, que é divisa com a Áustria, ali em Tirol? Aquela região ali, parte italiana da Itália que fala alemão? Não. Não, ainda não. A gente falou de ir até esse verão e acabamos não passando na volta. A gente foi lá uma vez e eu dava muita risada, porque os caras falam alemão com entonação italiana, cara. Mas é igual Aí, inglês, né? era o máximo ouvir assim o garçom falando. Eu falei, meu Deus do céu, que engraçado esse cara. O inglês a gente fala, que eles falam inglês, só que em italiano. É verdade. Porque olha... Vou te falar. E eles são famosos ainda. Tem muito meme na internet dos italianos falando inglês. Sim. E como é que foi a adaptação de vocês aí na Alemanha? O que vocês... Questão de, assim, expectativa versus realidade, assim. O que aconteceu? Pra mim, a adaptação não foi muito fácil. Foi bem difícil mesmo. Eu sofri bastante. Principalmente porque eu trabalhava a minha vida inteira no Brasil. Daí, chegando aqui, eu tinha uma expectativa que em 6 meses eu estaria falando alemão. Não sei de onde eu tirei isso da cabeça. Eu estaria trabalhando, mas a gente viu que não é bem assim. Pro Tomás, por mais que foi difícil, acredito que foi um pouco mais fácil, porque ele já estava trabalhando na mesma empresa, ele já conhecia as pessoas que estavam trabalhando com ele, e eu, do nada, tive que ir para um curso de alemão. Eu acho que eu estava 3 semanas, eu fui para uma sala de curso de alemão e eu não entendia nada, porque tanto que o Tomás chegava em casa e perguntava para mim, o que tu aprendeu hoje? Eu não sei, eu não entendia nada. Eu tinha medo de ir no mercado, gente. Ele chegava em casa, quando logo a gente chegou, eu não tava fazendo curso, eu ficava o dia todo trancada no lugar que a gente tava, com medo de alguém falar comigo e eu não saber responder. Foi bem difícil a minha adaptação, mas graças a Deus passou. Eu acho que esse teu curso de alemão também foi prejudicado tinha muito refugiado, né? Então, isso é uma coisa que o visto que eu vim pra cá, que era o Blue Card, você consegue um desconto em alguns cursos de alemão também, né? Um benefício, vamos dizer assim, pra quem tem esse tipo de visto. E a Fernanda, a gente pegou e foi fazer curso a Fernanda foi fazer curso nessa escola. Mas o curso de alemão é pago, então? É pago. É pago. É pago. Na verdade, depois a gente conseguiu um curso mais avançado de graça, mas esses primeiros iniciais a gente pagou. E aí era praticamente só refugiado, né? Mais da metade do tempo. Alguns que não era. E nada contra eles, mas a questão é que muitos deles, eles não eram nem alfabetizados, né? Eles misturam na sala, sabe? Um exemplo, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação no Brasil e eles nem estudaram. Daí as pessoas não sabiam ler. Sim. E eles colocam as pessoas juntos. Sim, tem que alfabetizar e ensinar uma nova língua ao mesmo tempo, Isso, né? isso. Daí sem contar que, por exemplo, os exercícios. A Fernanda falou que eles não entendiam, não o conteúdo, mas a forma de resolver o Um exercício. exemplo, ABC, como assiná-la? Sabe? Nossa. Sim. A dificuldade tá longe de ser o alemão, né? A gente tá falando de uma outra coisa, né? Daí foi assim,
complicado. A Fernanda deu bastante cabeçada lá nesse curso aí, porque era muito diferente, assim, sabe? E mais o idioma que é difícil, né? E ficar sem trabalhar também, alguém que sempre trabalhou, era acostumado. Enfim, foi um desafio bem grande. É interessante que desde que eu cheguei na Alemanha, eu acho que o primeiro ano eu vivia doente. Tava todo mês indo no médico, daí até que o médico disse pro Tomás que isso é do sistema emocional mesmo. Ele disse, pode demorar até 1 ano pra ela voltar, ficar normal, que a imunidade dela volte, mas enfim, graças a Deus passou. Sim, a adaptação não é fácil, né? Afinal, vocês estão sozinhos. Vocês têm mais alguém, algum familiar, alguma coisa aí? Ou vocês estão só vocês mesmo? Sozinhos, a gente veio... Só a gente. Agora, até depois que a gente veio, vieram algumas pessoas de Blumenau que a gente conhecia lá, daí são praticamente a nossa família aqui. Então, até pelo fato do podcast nosso... Só um pouquinho que a Alexa tá mandando eu regar as plantas aqui, só um pouquinho. Deixa ela ficar quieta. No meio do podcast, Alexa faz Em alemão ainda. E até uma questão interessante, como a gente tem um podcast, a gente fala muito do dia a dia e fala alguns tutoriais aí, né, para resolver as coisas na Alemanha e tal. Aí várias pessoas conhecidas acabaram aplicando e vindo, inclusive ex-colegas de trabalho diretos estão morando aqui também e acaba sendo nossos amigos, assim, a gente até... Vamos dizer que transportamos amigos do Brasil pra cá. Bom, que vocês acabam formando uma comunidadezinha pra não ficar sozinho, porque não é fácil mesmo. Essa acho que é a parte mais difícil mesmo, você ficar longe de toda a sua raiz, né? De todo daquele ambiente que você estava acostumado. Muda completamente, né? E às vezes, por exemplo, acontece algum problema, alguma coisa. No Brasil você sabe pra quem perguntar, onde ir, onde resolver, né? E uma vez você estando fora, é tudo... Eu digo, né? Cada dia eu boto um facão na cinta e saio cortando mato, né? Porque... Sempre fora da zona de conforto. Toda hora você tem que aprender e descobrir alguma coisa diferente, né? Então, até foi um dos motivos da criação do podcast, foi tentar diminuir a dor de cabeça do pessoal, né? Não, realmente. Mas alguém já falava alguma coisa de alemão? Tinha alguma noção? Bom, a Fernanda já falou que não. O Tomás tinha alguma noção? Não, também. Apesar de ter trabalhado 3 anos lá no Brasil, ali direto com os alemães... meu projeto lá era tudo em inglês, né? Na verdade, eu tentei fazer um curso de alemão lá no Brasil, logo quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Só que tem um agravante lá, né? Lá tem o Blumendeutsch, né? Que é o alemão de Blumenau, né? E o tal do alemão de Blumenau é o seguinte, né? Algumas famílias ainda permanecem falando uma versão antiga do alemão, né? Que é o Plattdeutsch, é de uma região específica da Pomerânia, que nem se existe mais, não sei. E essas pessoas, as famílias continuaram passando um idioma, né, para os filhos e tal. Então tem muita gente que entende alemão, né? Só que não tem nada de gramática, não sabe falar mas conseguem de falar, mas não sabem ler, não sabem escrever, mas eles sabem falar o idioma, né? Aí quando eu entrei nessa escola lá de alemão, a mulher perguntou pra mim, você quer fazer um teste de nivelamento? Eu falei, não sei nada, né? Pode colocar no nível mais básico que tem, né? Porque eu não sei nada, né? E o que aconteceu? Eu comecei no nível A1 lá, né? Que é o nível mais básico. E essas pessoas fizeram o teste e deu A1 também, porque elas não sabem nada de gramática. Só que essas pessoas sabem falar. Aí o que acontece? A professora simplesmente não conseguia conduzir a aula, porque comigo ela tinha que explicar como pronunciava as letras, né? O alfabeto ela tinha que me ensinar. Né? Sim. E para essas pessoas ela já podia conversar para essas outras pessoas, né? Então ficou uma aula muito não dinâmica assim, e eu acabei desistindo porque não tava aprendendo, né? E daí antes da gente vir, a gente fez algumas aulas lá, uns 2 meses de aula, mas foi muito pouco, assim, a gente... Uma vez por semana? Era bem pouco, assim, tava na correria, então chegamos... Sem nada. Zerados, praticamente zerados. Não entendia nenhum cardápio, nenhuma placa. Aí é difícil quando não sabe o que pedir pra comer, meu Deus. Sim. E o pessoal acha que chega no restaurante e tem cardápio em inglês, não tem, né? Geralmente não tem, né? Bom, mas fica aí de exemplo pra galera que tá ouvindo que mesmo você sem saber a língua local, tal, até despreparado,
porque o nosso caso também foi bem similar. Você pode se jogar e vir e conhecer. Sim. Não desperdiçar a oportunidade, porque a vida passa, o tempo passa. Então, se você for deixando passar as coisas, às vezes você não faz. Eles são um outro exemplo do nosso aqui, que a gente trouxe aqui para vocês ouvirem. E eu espero que sirva de inspiração para quem tá com ideia de ir na Alemanha. Quem ainda não conhece, dá um saltinho lá, ouve o pessoal ouve o podcast deles, a Alemanha Cast, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, todas as informações aqui embaixo. Mas aí vamos fazer um outro podcast com um assunto mais específico. A gente deu só um geralzão para vocês entenderem. E aí daí para frente a gente grava outros mais específicos. E quem quiser, tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente. Assim, claro, através do contato@viajacast.com.br. A gente apresentou somente o Tomás e a Fernanda aqui, porque a gente tem muito o que falar. Pegamos 2 casais aí que falam muito. Mas eu vou pedir gentilmente que vocês retornem, né? Com certeza. A gente queria agradecer o convite também. A gente gostou muito de participar. E quando eu ouvi o podcast de vocês, que o Tomás tinha me passado, escuta esse podcast. Eu amei o podcast. Na hora eu falei pro Tomás, nossa, que podcast bem feito. Vamos se convidar pra gravar nele. Imagina, mas a gente também ficou com curiosidade de gravar com vocês. Nossa, gostei muito. Vocês estão de parabéns, assim, muito bom. A gente, como grava podcast, a gente consegue saber que é o esforço, né? O trabalho, o esforço que dá. O pessoal escuta, eu falo, né? O pessoal escuta o episódiozinho pronto ali, acho que é só sentar e falar, mas não é bem assim, né? Não. Essa é a parte mais legal. O resto, depois disso, não é tão legal. Eu falo que é uma partida de futebol, né? Para um jogador profissional. Na hora que joga, é legal, né? Mas tem que treinar, tem que viajar, tem que comer direito, tem que dormir direito. Mas muito obrigado. A gente fica feliz de ouvir isso, porque é sempre gratificante, né? Com certeza. E a gente que agradece a presença de vocês. É muito gostoso bater um papo com o pessoal que tá vivendo mais ou menos o que a gente vive aqui. Então a gente compartilha dos amores e das dores, né? Legal. Show de bola. Bom, temos um programa? Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo. Valeu, beijo, tchau. E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.